um pouquinho antes do atentado, talvez atentado aí, segundo ministros do STF, eles acreditam que foi um atentado aí no Supremo Tribunal Federal, teve uma decisão bomba que eu comentei aqui ontem. Agora temos aí trechos dessa decisão que mostram que o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal pegaram um plano de fuga de Jair Bolsonaro. A coisa tá feia pro Bolsonaro. Inclusive, o Alexandre de Moraes já sinalizou com a prisão do Bolsonaro na mesma decisão. Vou mostrar aqui trecho escrito pelo Alexandre de Moraes, para não falar, ah, Thiago, você disse que o Bolsonaro vai ser preso, ele nunca vai. Eu estou tão impaciente quanto você, mas agora temos as palavras do Alexandre de Moraes falando sobre a prisão do Bolsonaro e sobre o plano de fuga. Antes, na descrição tem o link aí para você se inscrever no curso gratuito de como combater a extrema-direita nas redes sociais, que eles estão aí, inclusive com parte da esquerda entre aspas, atacando forte o governo Lula, viu? Eu não sou alarmista ou pessimista, como algumas pessoas são, eu tô sempre aí mostrando que enquanto eles ladram a caravana passa, mas a gente precisa se fortalecer. Uma coisa que não tem a ver aí com o assunto do vídeo, eu briguei com uma ou duas pessoas aí que fazem parte do governo Lula para que o Lula desmentisse logo uma fake news sobre o FGTS. 2, 3 dias depois que eu quebrei o pau, saiu aqui o ministro dizendo, ó, fake news, o Ministério do Trabalho não cogita ou realiza qualquer debate sobre o fim da multa rescisória paga ao trabalhador e à trabalhadora após a demissão ou sobre redução do FGTS. Quer dizer, parte da esquerda passou a atacar o Lula e o Haddad, e até a imprensa inteira passou a atacar o Lula e o Haddad por uma mentira. Uma mentira. E aí eu falo, desconfie muito em quem tá atacando o Lula nesse momento, mas desconfie muito. Lembre-se lá que em 2013, 2014, até o golpe contra a Dilma, boa parte da esquerda se uniu com a Lava Jato e com os golpistas. Eles atacavam a Dilma em tudo. Estão agora atacando o Lula e o Haddad. Preste bem atenção, tá? Voltemos aqui ao assunto do vídeo, que é a fuga do Bolsonaro e aí o possível atentado ao Supremo Tribunal Federal. Primeiro, o STF pegou fogo. Temos fotos aí do STF, de como ficou a sala do STF que pegou fogo, vou te mostrar aqui. Então foi um gabinete, então eu falei, vai que foi numa cozinha, uma coisa assim, né, que onde tem fogo. Não, foi num gabinete mesmo, pegou fogo, tudo queimou, as pessoas saíram de lá correndo. Eu falei aqui, o Supremo Tribunal Federal é um prédio que ele foi projetado de maneira que é muito difícil um incêndio se alastrar lá. Tem que ser uma coisa bem criminosa. Pois bem, os ministros suspeitam realmente de crime. A Polícia Federal diz que vai entregar aí em 30 dias o relatório aí sobre se foi acidente, se foi crime ou se foi aí um curto-circuito. Às vezes tem incêndio que é um curto-circuito, tem um ar-condicionado, pega fogo. Saberemos. Os ministros cogitam aí a hipótese, muitos deles, de que foi realmente um atentado. Se foi, é alguém muito burro. E se foi uma enorme coincidência, porque foi justo depois do STF ter maioria, e aí foi unânime a decisão, para não devolver o passaporte ao Bolsonaro, para não deixar o Jair Bolsonaro conversar com outros investigados. No caso, ele não pode conversar aí com Felipe Martins, com Valdemar Costa Neto, com Braga Neto, com o General Heleno e com alguns outros, com o Tenente Coronel Cid, etc. O Bolsonaro já falou publicamente, e o Valdemar Costa Neto também falou publicamente, que eles querem conversar entre si, mas o Bolsonaro também quer conversar com os seus generais, porque saiu notícia aí nessa semana de que já está confirmado o indiciamento deles. A Polícia Federal já terminou a investigação e está esperando aí o domingo passar a eleição para confirmar aí o indiciamento, para enviar o indiciamento para o Alexandre de Moraes. Talvez demore um pouquinho para sair aí toda a decisão da Polícia Federal, toda a investigação, porque no caso das joias, o Alexandre de Moraes ficou uma fera, que tudo vazou na imprensa antes de chegar na mesa dele. Aí depois a Polícia Federal falou que não, a gente mandou por e-mail, mas o e-mail era muito grande, não chegou. O Alexandre falou, eu não quero saber. Como é que vaza tudo para a imprensa? A investigação inteira, as provas todas saem na imprensa e não chegou para mim, que sou o ministro. Não pode. Primeiro chega aqui, aí depois a imprensa pode ficar sabendo. Então talvez demore uns dias a mais aí depois da eleição pra gente ficar sabendo, porque primeiro tem que chegar na mesa do Alexandre, tá? No caso lá, demorou uma semana para chegar na mesa dele, depois que já tínhamos aí conhecimento da investigação toda. Ok, a decisão aí de não devolver o passaporte pro Bolsonaro foi a que mais pegou aí no Bolsonaro, a que mais deixou com que deixou os bolsonaristas aí, principalmente Jair Bolsonaro, mas a cúpula aí do golpe em pânico. Por quê? Porque nessa decisão que foi unânime, e se é unânime, veja bem,
Tem decisões do STF que o ministro fala, olha, eu acredito nisso, eu acredito, não, eu decido isso, isso e isso. E o outro até concorda, mas faz um adendo, fala, olha, concordo, mas... e faz um adendo ali. E os outros, cada um faz seu adendo ali, e no fim é unânime, mas cada um teve uma opinião. Nesse caso, aconteceu o quê? O Alexandre de Moraes escreveu, e os outros 10 ministros, eles assinaram embaixo, falaram, eu concordo com cada palavrinha que foi escrita aí. Inclusive os 2 bolsonaristas. Aqui tem um trecho da decisão, eu estava lendo a decisão, mas aí o Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania, ele colocou já mastigadinho aqui o trecho da decisão. Aí foi bem rápido até de achar, no meio aí não são muitas páginas não, mas no meio de 20, 25 páginas. Aí, diz aqui o Alexandre de Moraes, olha só. O desenrolar dos fatos já mostrou a possibilidade de tentativa de evasão dos investigados. Eu coloquei isso aqui para você ver. Intento que pode ser reforçado a partir da ciência do aprofundamento das investigações que vêm sendo realizadas, impondo-se a decretação da medida quanto aos investigados referidos, notadamente para resguardar a aplicação da lei penal. Ou seja, o que ele está falando é o seguinte, sobre Jair Bolsonaro, tá? Ele fala dos investigados, porque estamos falando aí de todo o inquérito aí do golpe de Estado. Só que a decisão é sobre Jair Bolsonaro. Ele fala, já temos aí prova, a investigação já mostrou, ou seja, se mostrou porque tem prova, que já teve tentativa de fuga desse cara. Esse cara já tentou fugir. Então, o passaporte vai ficar retido para ele não poder fugir. É para isso que fica retido o passaporte, porque se ele tiver passaporte, ele foge. Eu vou dar um exemplo que mesmo sem passaporte, o Bolsonaro, ele se refugiou na Embaixada da Hungria. E ele ficou lá 2 dias depois, 3 dias, né? Depois que teve uma operação de busca e apreensão na casa dele. Por quê? Porque ele estava com medo de ser preso depois da operação de busca e apreensão. Alguns eu já vi comentários, principalmente no Twitter, né, que é um esgoto, em que ocorrem as tais revoluções coloridas, né, sempre contra governos progressistas, e é lá que essa esquerda antipetista tá lá tentando fazer uma mega revolução ao lado dos bolsominions contra o Lula. De lá eles vão pro Instagram, e aí do Instagram pro TikTok, aí eles vão para todas as redes. Lá, muita gente chegou a comentar, mas o Bolsonaro não tentou fugir para a Embaixada da Hungria, porque se ele fosse preso, ele seria preso durante a operação de busca e apreensão. A Polícia Federal faz operação, já prende e faz busca e apreensão. Não prende 2 ou 3 dias depois. Não. Muitas vezes nesse inquérito aí do golpe, e em outros inquéritos é comum, a polícia faz uma operação, nessa operação descobre coisas, 2, 3 dias depois prende o suspeito. Também já aconteceu da polícia fazer operação de busca e apreensão e 2, 3 dias depois fazer outra contra a mesma pessoa. O Ossef que o diga. Teve uma operação na casa dele numa sexta-feira de manhã. A polícia foi lá, pegou documentos, tudo mais. Nesses documentos a polícia mandou inclusive alguns para os Estados Unidos porque descobriu que ele tem conta não declarada lá e que parece que ele recebe um dinheirão ali do governo Bolsonaro nos Estados Unidos. Aí, recebia, né? Aí, na terça-feira seguinte, ou seja, sexta de manhã, aí para sábado e domingo, fim de semana. Segunda, terça, à noite, a polícia fez outra operação. Ele estava num restaurante, estava no Outback não, estava no Applebee's, é um restaurante, se não me engano, no Shopping Eldorado, tem esse restaurante em São Paulo, quem é de São Paulo vai saber onde é. A polícia foi lá e pegou os celulares dele, falou, onde está seu carro? Onde você estacionou seu carro? Foi ao carro dele e pegou mais 2 celulares, ele não queria entregar o celular. A partir de um desses celulares que estava no carro dele, a polícia já vai abrir mais 3 inquéritos, porque descobriu um monte de crime. A partir desses celulares, descobriu novas mensagens que ligam o Bolsonaro diretamente a ter dado a ordem para o golpe. Ou seja, deu ruim, deu muito ruim. Aí agora a polícia, o Alexandre de Moraes diz, temos provas da tentativa de fuga. Aí tem um outro trecho em que o Alexandre de Moraes, destacado aqui, em que ele fala o seguinte, olha só, sobre a prisão do Bolsonaro. Isso é sobre ele reter o passaporte do Bolsonaro e sobre a prisão. A lei tal de 2011, quem quiser pausa para ler aí, vai, eu vou ler para você. Estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, que é a prisão preventiva, no intuito de permitir ao magistrado, dentro dos critérios de proporcionalidade entre a medida imposta e os direitos individuais restringidos, aí diz, resguardar ali a investigação. Eu tô aprendendo o seu passaporte por enquanto, porque eu vou te prender depois. Primeiro é prender o passaporte. Depois, o nome é prisão cautelar, é prisão preventiva. E você agradeça, Bolsonaro, por estar sem passaporte, porque senão você estava preso. Essa é a alternativa para você não ser preso, é ficar sem passaporte por enquanto.
E depois é prisão. Então o Alexandre já sinaliza aí, ó, prisão a Bolsonaro, tá? E já fala, ó, teve tentativa de fuga. Coincidência ou não, logo depois dessa decisão ser tomada por unanimidade, e olha, é muito engraçado ver o senhor André Mendonça, aquele lá que quando foi eleito pro STF, a Michele Bolsonaro começou a falar em diabês, começou a falar uma língua lá, eles chamam de língua dos anjos. Na voz da Michele Bolsonaro é a língua do diabo. Começou a falar lá em diabês, fazendo assim e tal, que temos um dos nossos no STF. Bolsonaro comemorou, dizendo temos 2 nossos no STF. E aí vem do Alexandre de Moraes aí indicar a prisão e ainda falar que teve tentativa de fuga do Bolsonaro, e o André Mendonça não fazer um pio. Porque ele poderia, o André Mendonça, falar, olha, realmente, eu voto para que o Bolsonaro fique sem o passaporte, porque eu não sou o relator do caso, e quem tem que decidir é o Alexandre, tá? Então é por isso, tá? Não. Ele assinou embaixo, ele votou com o relator. Quer dizer, segundo o André Mendonça, né, segundo eu, Thiago, e segundo o Cássio Nunes, e obviamente os outros 9 do STF, o Bolsonaro tentou fugir. E o Bolsonaro tem que agradecer por ficar sem passaporte, porque a próxima é prisão. Então tá todo mundo aí sinalizando. Então deu ruim. Bolsonaro não tem nem a narrativa, porque ele tem daí um dos nossos, e a Michele, quando tava lá falando em diabês, fazendo assim, um culto lá pro super evangélico André Mendonça, ela tava esperando que ele ia matar no peito, e pelo menos, no mínimo, fazer o que ele fez em 2022, sempre que tinha alguma coisa envolvendo a família Bolsonaro ou algum bolsonarista, quando o Bolsonaro ainda era presidente. E fez 1 ou 2 vezes no começo de 2023, depois parou. Que era o quê? Pô, eu vou perder. Vai ser 9-2, mas eu vou dar um argumento pro Bolsonaro falar. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui. Falou!